Olá, gente, saudações, um abraço para todos vocês. Estamos aqui com mais uma edição do Pitocast, o podcast do Pitoco. Sou o Jair Eduardo, editor, fundador do jornal, tutor do cachorrinho, dono do cachorro sem dono, como se fala, né? A edição dessa sexta-feira traz a eleição no Sicoob Crédito Capital. E estou titulando como Zebra Laranja no Sicoob. Olha só. Quando eu servi ao Exército, em 1986, fiquei lá 10 meses e 15 dias. Entrei recruta, saí soldado ou cabo, não sei bem ao certo. Só sei que eu sou reservista de primeira categoria. Me dá medo, viu, gente, que esse mundão ir pegando fogo, né? Vai que... Mas assim, mais idoso acho que não chamam, né? Acho que já estou um pouco livre desse problema. Mas quando eu estava lá no quartel, na 15ª Brigada, Companhia de Comando, todo mundo que viesse de fora, que não fosse de Cascavel, chamava Laranjeira. Laranjeira. Não importa se era de Bema, de Medianeira. Não era de Cascavel, era Laranjeira. E era o cara que morava lá no quartel, no alojamento e tal. E um laranjeira apareceu em Cascavel, que é o Gisélio. Vocês já ouviram falar no Gisélio? O Gisélio. Não é trivial, gente, você sair de Laranjeiras do Sul numa sexta-feira, viajar para Cascavel e no sábado você virar presidente do Sicoob Crédito Capital. Uma instituição com 62 mil associados e um orçamento administrando recursos bilionários. Foi isso que aconteceu na eleição do Sicoob Crédito Capital. Foi isso. Os detalhes estão aqui na edição do Pitoco desta sexta-feira. Vamos passar rapidinho aqui. Entrevistei o Simeão, viu, gente? 43 prédios começam a sair do chão no dia 1º de junho do presente ano. Após algumas postergações, o Chico disse que a parte que ele tinha domínio, que é construir a fábrica, uma fábrica de centenas de milhões de reais, equipamento todo importado da Alemanha, essa parte ele fez no tempo que ele imaginava. 1 ano e meio atrás ficou pronto. O que ele não imaginava era a burocracia para legalizar um loteamento. Isso é complexo, hein? Faz 1 ano e meio que eles estão pagando uma folha de pagamento de R$500 mil por mês, sem poder operar. Agora parece que vai. Os detalhes estão aqui também. Saiu o contorno norte, pelo menos um aceno muito forte, para que o contorno norte vire realidade em Cascavel. Essa foi uma articulação em Curitiba, envolvendo o primeiro secretário da Assembleia, Gugu Bueno, e outras lideranças. O governador teria, então, assentido em bancar a execução do projeto, mas a elaboração do projeto executivo fica por conta aqui do prefeito Renato Silva. Isso vai dar uns 3 milhões, 4 milhões, mas leva 10, 11 meses para ficar pronto. Tem que ficar pronto antes do Ratinho se afastar do governo. Ratinho vai se afastar, não vai? Ou vai ser candidato ao Senado, ou vai ser candidato à presidência da República numa possibilidade mais remota. A Sears Gurgas quer a Policlínica. Vamos lá, gente, olha aqui. Está aqui o Luiz Sérgio Fitbeck, da Unimed. Já fez proposta firme para adquirir a Policlínica, mas depende do CAD. Enquanto o CAD não der o chamegão lá, não sai negócio. E o Assis Gorgas já avisou que se não der no CAD, dá no São Lucas, né? Detalhes por aqui. Como foram, gente, as primeiras vendas de áreas de chácaras lá no limite, lá na zona de transição entre o urbano e o rural? Foram ofertadas 58 chácaras. O pessoal aí da T2D Investimentos, Valdinei Antônio da Silva, Gilberto, a Rosane, quem mais? O Jorge Tazaki, essa turma toda. Qual foi o desempenho lá no funil de vendas? Está aqui no Pitoco também. Gente, recebo com muita satisfação hoje o nosso William Fischer Jr., um homem múltiplo, que vai da bateria até o samba do imposto de renda, né? Enfim. William, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Sei que é um momento muito corrido da sua vida. Você, como diretor da BWA Contabilidade, gestão do terceiro setor. Muito obrigado pela sua presença. Tudo bem? Tudo bem, Jairo? Uma satisfação. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui e ser entrevistado por você ainda. Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. Você esteve na Assembleia esses dias, William, repercutiu isso. A gente também repercutiu lá no portal do Pitoco. Qual era a sua missão lá, William? É, primeiro foi muito bom estar na Assembleia.
falar de um assunto que a gente gosta também. E a origem de tudo foi porque existia, né, uma legislação desatualizada que afeta uma área de minha especialidade, que é o terceiro setor, né, organizações sem fins lucrativos, que precisam, por exemplo, pedir uma certidão de utilidade pública, né? A federal já não existe mais, né? Por lei já foi extinta, mas existem as leis estaduais e as municipais. No município de Cascavel, há um tempo atrás, conversando com o vereador Mazzucci, contador também, nós combinamos de realizar um estudo para atualizar a lei municipal de utilidade pública, né? Porque ela estava também desatualizada em relação à legislação federal. E isso aconteceu, né? Nós fizemos o estudo, passamos, o Mazzucci faz parte da comissão do terceiro setor da Câmara Municipal, junto com outros vereadores, né, na época, e essa lei foi atualizada. Com base no sucesso desse processo municipal, eu levei a nossa reunião, a nossa assembleia, no Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, dentro da comissão do terceiro setor do Estado do Paraná, da qual eu sou titular. Levei ao nosso presidente, o Nelson Zafra, contador, presidente dessa comissão, e também expus a ele a necessidade de nós atualizarmos a lei estadual. Estava prejudicando as organizações do terceiro setor por um motivo muito simples, que é a exigência, o bloqueio de não remunerar os dirigentes de uma associação, de uma fundação, enfim, de uma organização sem fins lucrativos, Jairo. A lei federal, desde 2014, 2015 e outras leis complementares, já estava autorizando isso, né? E justamente por quê? Porque é um momento do terceiro setor de profissionalizar a sua gestão, né? Veja que o terceiro setor hoje representa, né, as organizações sem fins lucrativos, recursos que são recebidos, repassados pelo Estado, pelas três esferas, né, de governo, 6% do PIB. Tem muitos problemas acontecendo no país hoje por causa disso. Então, a proposta de atualizar essa lei foi levada à Assembleia. Estive na Assembleia Legislativa, na diretoria legislativa, levei a proposta da alteração, e isso foi o ano passado. Então, de lá até esse momento em que eu estive na Assembleia, foram várias reuniões com a equipe técnica e a lei realmente foi alterada. Quando assumiu o deputado Alexandre Cury, a presidente da Assembleia, e por um relacionamento profissional com ele, passei então um contato, uma mensagem dizendo da importância desse processo ser agilizado. E ele encampou isso, ele entendeu o processo, é um parceiro das organizações do terceiro setor, tem explanado isso publicamente. E aí, com essa a atualização da lei, Jairo, a ideia da Escola do Legislativo foi criar um seminário para divulgar a nova atualização da Lei de Utilidade Pública Estadual. E nesse seminário houve uma abertura, uma palestra de abertura, que foi a minha, que eu fui convidado pela Assembleia para fazer, e no dia seguinte a continuidade do seminário com outros palestrantes, né? Promotora pública, né, estadual que relacionado ao terceiro setor, doutora Karina, doutor Fernando Mânica, procurador do Estado, especialista no terceiro setor, autor de vários livros, e o Giovanni, auditor do fiscal do Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, um timezinho qualificado. Mas eu falei que eu sou reservista de primeira categoria do Exército Brasileiro. E o William é um pouquinho mais, porque ele é militar da reserva, não é ele? Eu estou na reserva, eu fui R2, né? R2. Fui Traduzindo? oficial R2. Traduzindo? Eu fui oficial que fiz o núcleo de preparação de oficiais da reserva, e à época, para entrar, você tinha que estar cursando na universidade, e tinha um período, né, que você ficava até o posto de primeiro-tenente. Houve uma época que ia até capitão. Então, eu fiquei o prazo suficiente para terminar a universidade,
recebi a promoção a primeiro-tenente e depois fui para a reserva. Bom, eu acho que não corremos risco, né? Eu e você de sermos convocados, né? Agora não mais. 40 e poucos anos já cada um de nós, né? Já está livre. Agora não mais. William, muita gente que batalha na área cultural, histórica e tal, tem muitas dúvidas de como trabalhar na captação de recursos, tipo Lei Rouanet, no sentido de viabilizar os seus projetos. É muito complicado, William. Nós estamos aqui diante do, possivelmente, o maior especialista do Paraná nessa área de captação de recursos para a área cultural. É muito difícil, William? É impossível? O que você diz? Qual é a dica que você dá para essas pessoas que estão elaborando um projeto e precisam captar? Bom, primeiro, muita gentileza sua falou que eu sou o maior especialista. Não corresponde à verdade, mas pela amizade eu vou aceitar. Modéstia sua. Pela amizade eu vou aceitar. Mas vamos lá. O Brasil tem hoje um arcabouço jurídico na área de renúncia fiscal em várias áreas. Não só na questão social, né, que nós chamamos de incentivos fiscais de impacto social, quais sejam cultura, esporte, fundo da infância, fundo do idoso, momento agora, né, da apresentação da declaração do imposto de renda, que é possível destinar para esses dois fundos. Nós temos o PRONON, que é de combate ao câncer, então projetos também de incentivos fiscais, né, muito utilizado aqui por instituições como o PECAM, por exemplo. Nós temos o PRONAS, que é para pessoas com deficiência, né, e também utilizado por algumas instituições, como a PAI, enfim, né. Então, esses são os incentivos fiscais que nós denominamos de impacto social dentro dessa legislação brasileira. E tem outros depois, né, relacionados à indústria, principalmente, né, de incentivos fiscais. Temos a Lei do Bem, que é uma renúncia fiscal para a questão da área de informática. Então, tem várias renúncias fiscais. A mais conhecida desse setor, que eu chamo de que causa impacto social, é a Lei Rouanet, né? Tão estigmatizada, né, tão maltratada ultimamente, verdade. politicamente. Politizaram demais. Politizaram, né, muitas coisas erradas sendo ditas, muita gente comprando a informação sem ler, sem ter conhecimento. E isso causou, inclusive, um grande prejuízo para as entidades que utilizam a Lei Rouanet, porque os patrocinadores, que são as empresas, que apuram o balanço pelo lucro real, e as pessoas que apresentam o modelo completo da declaração ficaram preocupadas e acabaram não destinando recursos como destinavam, achando que, de fato, todos os recursos são mal utilizados. Isso causou uma queda na arrecadação nacional, né, na ordem de quase 40% nesse período. É mais um problema para pôr na conta da polarização política, né? Exatamente. Os polarizadores são aqueles caras que encontram soluções fáceis para problemas complexos e conseguem atrapalhar movimentos fundamentais como esse, que beneficiam muitos artistas, né? Beneficiam artistas amadores, profissionais. A lei permite isso. A lei é de 91. Não foi criada agora, não é este ou aquele partido político que beneficia artistas, isso sempre houve. Só tem um detalhe muito importante, Jair, aproveitando essa sua grande audiência e credibilidade que tem o podcast, Pitocast, perdão. Deixar muito claro aqui que há uma diferença muito grande na questão do que está sendo dito dos artistas famosos recebendo dinheiro da Lei Rouanet. Primeiro, o dinheiro não é repassado pelo governo. Ele tem que captar esse recurso na sociedade organizada. Ele é o artista, né? O artista. Geralmente, os artistas têm produtoras, as produtoras que fazem vários outros projetos e também fazem projetos para alguns artistas, né, já consagrados. Estamos falando de artistas consagrados. Um outro detalhe, esses projetos, eles não são enquadrados no artigo da lei que permite a dedução 100% do imposto. Significa, inclusive, que as empresas que apoiam esses artistas têm uma redução na possibilidade de abatimento do imposto. O máximo é de 30%. E depois eles colocam como despesa operacional o restante, vai recuperar mais uns 20 e poucos a 30%, então quase 40% sai do caixa da empresa. Diferentemente de 96% dos projetos da Lei Rouanet que são aprovados para entidades sociais, produtoras culturais, artistas menos consagrados, que
vários projetos são enquadrados em outro artigo da lei para esses casos específicos que causam impacto social e que têm o benefício da dedução de 100%, né, de dedução do imposto de renda. Então, quando a empresa, por exemplo, aporta para esse tipo de projeto que tem dedução 100%, R$ 10.000, ela deduz R$ 10.000. Ela tem aquele imposto a destinar, aquele valor, parte do imposto a destinar, vai deduzir os 100%. Agora, para outros projetos, como esse de grandes artistas consagrados e tudo mais, o enquadramento, na maioria das vezes, é dentro de um artigo que deduz 30%. Então, o 10.000 acaba deduzindo 3.000 de imediato, e vai mais entre 2.500 a 3.000 como despesa operacional, e o restante sai do caixa da empresa. Então, realmente é uma diferença, que não é explicada isso, porque tecnicamente você explicar isso para a nossa comunidade, nos meios de comunicação e tudo mais, numa discussão política não é o que vale, você sabe disso. Então, infelizmente, ela foi maltratada, né? Mas é a maior política pública de incentivo à cultura por uma sociedade no mundo, né, que já recebeu vários prêmios, inclusive. Pois é, veja só. Quanto mais complexo for de explicar e de entender, mais fácil é de produzir uma fake news, né? Porque também é uma certa preguiça mental de ir lá e tentar entender, né? E é melhor comprar pronto, assim como está dito. Cite um projeto em Cascavel que recebeu Lei Rouanet, e como foi esse processo, e como uma pessoa deve agir assim no beabá, lá no comecinho, de forma muito didática, para tentar entender como poderíamos enquadrar outros projetos de Cascavel. Bom, nós temos projetos, posso citar aqui, se me permite, por exemplo, nós temos projetos posso citar um projeto de Lei Rouanet do CEMIC, por exemplo. Que o CEMIC é uma entidade cascavelense, né, de muita credibilidade, que todos conhecem. Então lá tem um projeto, por exemplo, de dança, pela Lei Rouanet, enquadrada naquele artigo da lei que deduz 100%. Tem empresas que apoiam esse projeto. Esse projeto, ele é um projeto que ele se estende durante o ano todo, praticamente são 10 meses de execução, onde as crianças em situação de vulnerabilidade, que são atendidas pelo próprio CEMIC, têm cursos de dança, lá aulas de dança durante o ano todo, em contraturno escolar. E esse projeto da Lei Rouanet, ele recebe os recursos que são utilizados para pagar os professores, para comprar o uniforme, se necessário, para pagar as despesas ali relacionadas à parte operacional do projeto integralmente. Então, não custa nada para essas crianças, não custa nada a mais para as empresas patrocinadoras, Jairo, porque é deduzido do imposto de renda, né, dessas empresas, ela já ia repassar ao governo, então parte ela vai para o projeto. E esse projeto tem mais de 100 crianças inscritas, né? Já está na sua segunda edição, para citar um projeto, né? Mas tem vários outros, né? E ali no CEMIC, até onde a gente sabe, não tem nenhum artista consagrado comunista ali, né? Não. Ganhando dinheiro na mamata, Com na certeza. moleza, né? Com certeza. Essas coisas que precisam ser Exatamente. né, melhor esclarecidas, melhor entendidas. Bom, William, e para o artista que tem um projetinho, qual é o caminho, assim, o beabá, o comecinho da conversa? Bom, hoje a legislação em relação à parte cultural de incentivo fiscal, a lei federal, que é a Lei Rouanet, que nós estamos tratando, ela exige, para que seja apresentado um projeto, protocolado um projeto, exige alguns procedimentos. E ela permite também que hoje, para protocolar um projeto, possa ser pessoa física da área cultural, né, um produtor cultural com pessoa física, um artista, né, ou uma pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que com ações na área cultural, ou uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, uma associação, uma fundação. A fundação pode ser uma fundação pública, inclusive, mas que não seja da administração direta, que seja da administração indireta, pode apresentar os projetos para a Lei Rouanet. Para apresentar o projeto, ele vai apresentar uma planilha financeira de gastos, desde que sejam compatíveis com a ação cultural que ele quer executar,
E dentro dessa planilha de gastos, de despesas, ele pode incluir todas as despesas que precisam para executar aquela operação, inclusive a contratação de serviços de terceiros, né? De assessoria contábil, assessoria jurídica, eh, e as atividades meio, atividade fim, né? Então ele pode colocar todas as despesas, inclusive encargos sociais, que precisam pagar quando é o caso de pagar, ter uma relação com pessoa física, né? Um prestador de serviço que vai recolher imposto também. Então, é um processo desse nível. Feito isso, determinada a planilha, ele vai mandar para o Ministério vai analisar esse processo, são várias comissões internas que analisam, Ministério da Cultura. Ministério da Cultura, porque estamos falando da Lei Rouanet, né? Sim. Ao fim desse processo, há um parecer, há uma equipe de pareceristas terceirizados, contratados pelo Ministério também, por meio de editais públicos, né, que vão analisar o mérito desses projetos e se estão enquadrados na legislação. Perfeito. Aprovado isso, é publicado no Diário Oficial da União. A partir da publicação do Diário Oficial da União, Jairo, daí ele pode ir na sociedade organizada, empresas que apuram pelo lucro real ou pessoas físicas que apresentem o modelo completo da declaração e buscar o recurso. Aí chamamos de captação de recurso. Perfeito. Bom, estamos também num período aí, para irmos finalmente da nossa conversa aqui do Pitocast com o William Fischer Jr., no período de entregar alguma coisinha para o Leão, né? Um nacozinho dos ganhos para o Leão. O William, como é que é esse processo? Como é que avançou a automatização, a informatização? O que é que mudou desde as primeiras declarações que você produziu para os dias de hoje, no Imposto de Renda? Bom, como em todas as áreas, segmentos, né, da nossa sociedade organizada, a tecnologia ela veio, obviamente, para contribuir, né, sobremaneira à evolução desses processos, Ameaça o né? emprego de vocês ou não? Não, em absoluto. A inteligência artificial também não. Não, a inteligência, o próprio nome já diz, ela é artificial, né? A gente precisa da inteligência natural ainda para conduzir os processos, né? Sim. Então, nós não corremos esse risco. O que nós temos que fazer na nossa categoria profissional, como em todas as outras, é buscar cada vez mais o nicho de especialização, né? E pensar um pouco fora da caixa, né? Ou da casinha, como se diz, entendendo que os nossos clientes precisam de assessoria, né? E não só de preenchimento de dados em formulários. Então, a partir do momento que se entende isso, você mantém aí seu espaço no mercado, não tem nenhum problema, não há que se preocupar. Mas a tecnologia, desde os primeiros, imagina, né, na época da máquina datilografar os formulários, né, entregar fisicamente os documentos na Receita Federal, daquela época, estamos hoje com um sistema informatizado, onde com alguns cliques, né, você já consegue encaminhar toda a documentação, todas as informações, além do que a Receita Federal já tem a maioria dessas informações no banco de dados deles e já mandam as declarações pré-preenchidas, né? Basta você só verificar se estão adequadas ou não. Tá aí. Tá vendo só, gente? É um leão proativo esse, né? Sempre se falou, encerrando aqui a nossa prosa, William, sempre se falou que alguns procuram uma brecha na lei, como se fala na brincadeira, um jeito de pagar menos impostos. Você falava muito em sonegação em outros tempos, hoje você fala menos. Você diria que o cerco fechou com a automatização, com os softwares avançados? Ainda há margem para alguém que queira, não sugerir para você, que eu acho que você não aceita esse tipo de conversa, né? Mas achar um jeito de, eu não quero pagar imposto em cima disso aqui. Como é que ficou essa questão, hein, William? Imagino eu que esteja mais complexo. Em realidade, praticamente isso hoje foi eliminado, né? E o que foi determinante Mas para isso? a tecnologia, É. né, o acesso ao banco de dados, a transparência no acesso a essas informações, Pix ajuda ou não? Cartão de crédito? toda a movimentação que passa hoje, que está inserida dentro do enquadramento ali do acesso ao seu CPF, ao seu CNPJ, a movimentação econômica,
Hoje há um rastreamento tecnológico de alto nível, né? Então o Leão sabe mais sobre a minha vida do que eu imagino. Muito provavelmente. É isso. Muito provavelmente. Tem coisas que talvez você nem saiba, né? O Leão sabe, eu não Ou sei. a gente não sabe, né? Ele sabe. Mas, enfim. Então, assim, hoje praticamente essa questão... Por que eu falo praticamente? Porque também a gente tem que entender que nenhum sistema é 100% seguro, né? Existe, assim, um investimento muito alto em segurança, né, cibernética, mas não é 100%, falar que é 100% é um equívoco. Então, claro, e outra coisa importante é a questão também da intenção, né, da índole, né? Tanto da pessoa que quer ser beneficiada com algum tipo de redução de imposto, pensar que pode realizar isso de uma forma ilícita, né? Ter uma fé em realizar isso, talvez encontrar amparo dentro daquele outro lado que deveria preservar a credibilidade e a idoneidade, né, do processo, quando junta essa situação, né, que é o inútil ao desagradável, aí surge realmente essa coisa da sonegação e de outros tantos desvios que a gente vê dentro da nossa comunidade, infelizmente. Mas a tecnologia está aí para provar que realmente as coisas estão difíceis, né? E dificultando para esse tipo de mentalidade, né? Felizmente, né? Malandro é ser honesto, diz o malandro, né? Vamos lá. William Fischer, muito obrigado pela sua participação. Quero passar para as suas considerações finais. Desejar que os projetos que você está embalando na Lei Rouanet e outras beneficiem ainda muitos outros artistas e que tenhamos um ótimo festival no mês 6. Pode até convidar o pessoal. Tá ótimo. Bom, Jório, primeiro, obrigado, né, pelo teu espaço aqui, né? Como eu disse, sempre é um privilégio, né, com essa audiência aí seleta também, né, de formadores de opinião. Isso é muito importante. Então, parabéns aí pelo teu trabalho também. Com relação a projetos culturais, eu faço um que é um hobby, né, como músico amador, né, há muitos anos já desde a década de 90, que é o Cascavel Jazz, né, e é voltado à música instrumental. O acesso é gratuito. Esse ano teremos uma novidade, porque os ingressos vão poder ser acessados por uma plataforma chamada Simpla, né, e fica muito mais prático também, né, mas é gratuito. E a gente tem recebido aí, o nosso público é de 8 a 80, né, ou mais, né, hoje em dia, né, a gente já está tendo pessoas aí com qualidade de vida muito mais acima dos 80 anos. E o festival vai acontecer em junho, do dia 27 e 28. Vamos trazer aqui atrações nacionais, né, com repercussão de ações internacionais na área de cultura, muito respeitados os grupos. E é um convite que a gente faz, então, para toda a sua audiência aqui, né, que vai ser no Teatro Municipal. Então, 27 e 28 de junho. E vai ser muito bom para a área cultural de Cascavel, novamente, aí, ter um evento aí com artistas desse nível, né? Perfeito. Cascavel Jazz Festival. Gente, quero agradecer a presença de vocês, do William Fischer, desejar que tenham todos uma ótima semana e a gente possa se encontrar novamente aqui na próxima sexta-feira. Saúde a todos, grande abraço e até breve.